Olá, tudo bem com você? Continuando aqui a série de estudos do livro O Grande Conflito, esse livro formidável, espetacular, que será entregue aos milhões em 2023 e 2024, como parte do projeto Impacto Esperança. Eu estou toda semana aqui fazendo um resumo, um comentário de cada capítulo do livro, e nós chegamos já aqui ao capítulo 5, que tem como título A Aurora, um capítulo sensacional, emocionante, muito bom, sobre o precursor da reforma, John Wycliffe, o inglês John Wycliffe, que fez a primeira tradução da Bíblia para o inglês, entre outras muitas coisas importantes que ele fez ali no século XIV. Ele viveu entre 1328 e 1384, na Inglaterra, como eu disse, e este capítulo aqui, o capítulo 5, trata basicamente dele. Ellen White vem, nos capítulos anteriores, descrevendo o processo de paganização da igreja, quando a igreja cristã, agora romana, incorpora elementos pagãos, como a questão da imortalidade da alma, a guarda do domingo, a crença de que os mortos poderiam interceder em favor dos vivos e outras ideias mais. E então ela começa agora a mostrar como se deu o processo de reforma, como a luz da palavra de Deus começa aos poucos brilhar sobre o mundo e como Deus usou pessoas especiais, corajosas, sinceras para promover essa reforma. E ela começa então descrevendo aqui a obra de John Wycliffe. Depois, no capítulo 6, vai falar sobre Jerônimo, sobre Hus, depois sobre Lutero, também no capítulo 7. Realmente são páginas desse livro aqui que tratam de um momento especial da reforma protestante, quando a luz da palavra de Deus começa a brilhar de novo sobre o mundo. Eu vou ler aqui alguns trechos, como eu sempre tenho feito, e comentar então com você, para estimular você a ler o livro. Antes de entregá-lo no próximo ano, em 2024, antes de distribuí-lo aí aos amigos, nas casas, nos semáforos, que você possa ler o livro, estudar o livro e ser abençoado também pela leitura desse livro. Se você não fez ainda isso, quero convidá-lo. Se já leu, quem sabe é o momento de reler um livro tão importante. Havia chegado o momento de as escrituras serem entregues ao povo na própria língua. Tinha passado a meia-noite do mundo. Em muitas terras, sinais da chegada da aurora se aproximavam. Como eu disse, são os primeiros raios de luz que vão desembocar, explodir naquilo que ficou conhecido como Reforma Protestante. No século XIV, surgiu na Inglaterra a estrela da manhã da Reforma. John Wycliffe se destacou na faculdade por sua espiritualidade fervorosa, bem como por seu conhecimento acadêmico sensato. Eu vejo em Wycliffe uma boa união, como também em outros personagens históricos, uma boa união entre o conhecimento acadêmico e a vida espiritual. Claro que o conhecimento acadêmico sozinho não é grande coisa, pode te dar um bom emprego, pode te dar projeção na vida, mas em termos espirituais e salvíficos, não representa muita coisa. Mas quando esse conhecimento acadêmico, intelectual, é unido com uma vida devocional, uma vida de fé, de conhecimento da palavra de Deus, aí sim, esse conhecimento se torna uma grande bênção, que é o que veremos aqui realmente aconteceu na vida de Wycliffe. Enquanto Wycliffe ainda estava na faculdade, começou a estudar as Escrituras. Antes disso, sentiu uma grande carência, que nem os estudos acadêmicos, nem os ensinos da igreja eram capazes de suprir. Na palavra de Deus, encontrou aquilo que buscava. Viu Cristo ser apresentado como único advogado, nosso único advogado. Decidiu proclamar as verdades que descobriu. Que experiência bonita essa, né? Wycliffe percebeu em sua própria vida que o conhecimento por si só, que o academicismo, que qualquer outra coisa, sem Deus, não satisfaz os anseios do coração, da alma, da mente. E ele, então, quando começa a estudar a Bíblia Sagrada com mais profundidade, encontra ali o amigo Jesus e tudo muda na vida dele. Isso pode acontecer com você também. Você, quem sabe, um universitário, alguém que está aí estudando alguma faculdade, algum mestrado, doutorado, que ainda se sente desconfortável com a vida, alguma coisa está faltando,
Quem sabe você não possa passar pela experiência que o John Wycliffe passou também, de encontrar na palavra de Deus e em Jesus, que é revelado pela palavra de Deus, aquela peça que falta, que na verdade é a coisa mais importante que podemos encontrar na vida. Percebeu que Roma havia abandonado a palavra de Deus, trocando-a pelas tradições humanas. E aí, ao estudar a Bíblia, Wycliffe percebeu que a igreja romana havia se afastado dos princípios, das doutrinas, das verdades da palavra de Deus. E isso fez com que ele se incomodasse e passasse, então, a ensinar a verdade contida na palavra de Deus. O Papa dera poder a esses monges, ela fala mais aqui sobre monges, sobre a atuação desses clérigos, e diz então, na página 39, que o Papa dera poder a esses monges para ouvir confissões e conceder perdão, uma grande fonte de mal. Os frades, ávidos por dinheiro, estavam tão dispostos a conceder perdão que os criminosos os procuravam, e os piores vícios cresceram rapidamente. Claro, as pessoas procuravam esses clérigos em troca de dinheiro, então conseguiam ali, entre aspas, o perdão de seus pecados, mas não era um arrependimento genuíno, e aqui diz que doações que deveriam ajudar os pobres e doentes iam para os monges. A riqueza dos frades crescia constantemente, suas construções magníficas e mesas luxuosas e fartas tornavam ainda mais óbvia a pobreza crescente da nação. Entretanto, os frades continuavam a se aproveitar do povo supersticioso e levá-lo a crer que todos os deveres religiosos consistiam em reconhecer a supremacia do Papa, adorar os santos e fazer doações aos monges. Essa seria a maneira segura de garantir um lugar no céu. Isso é triste mesmo, lamentável, é histórico, é conhecido, é sabido, e mais triste é saber que ainda hoje há religiosos, líderes religiosos, que, mais ou menos como fizeram esses religiosos aqui do passado, se valem da religião, da boa-fé das pessoas para ganhar dinheiro, para conquistar posição, para ter uma vida que não tem nada a ver com a vida de Cristo e de seus discípulos. Deus vai pedir contas de pessoas que fizeram da religião um negócio, com certeza. Depois que Wycliffe voltou para a Inglaterra, o rei o nomeou reitor de Lutterworth. Isso lhe garantiu que seu discurso aberto não havia desagradado o rei. A influência de Wycliffe ajudou a moldar as crenças da nação. Veja a importância desse homem para toda a Inglaterra. A influência dele ajudou a moldar as crenças da nação. O Papa logo enviou trovoadas sobre ele, promulgando 3 editos, ou bulas papais, que ordenavam ação imediata para silenciar o professor de, aspas, heresias. Nós vamos ver aqui que durante toda a vida, não foi muito longa a vida dele, mas durante toda a vida de Wycliffe, o Papa e os prelados e as autoridades romanas estiveram no pé dele tentando calá-lo. Só não conseguiram porque Deus realmente o protegeu. A chegada das bulas papais colocou toda a Inglaterra sob a ordem de aprisionar o herege. Parecia certo que Wycliffe logo cairia diante da vingança de Roma. Contudo, o mesmo Deus que declarou a Abraão: não tenha medo, eu sou o seu escudo, Gênesis 15:1, estendeu os braços para proteger seu servo. A morte sobreveio não ao reformador, mas ao Papa, que havia ordenado sua destruição. Sim, porque aí Gregório XI ou Gregório XI, a morte dele foi sucedida pela eleição de 2 papas rivais. Um excomungou o outro. Olha que momento curioso aí na história dos papas, né? 2 papas sucederam Gregório XI e cada um deles convocou seus fiéis a guerrear uns contra os outros, fazendo cumprir as suas exigências, não apenas por meio de maldições terríveis contra os inimigos, mas também por promessas de recompensa no céu para quem os apoiasse. Então, cada um desses papas prometeu aos seus seguidores, ali, seus guerreiros, que se derrotassem o exército inimigo, ganhariam um lugar no céu. Veja que coisa. As facções rivais usaram todos os seus recursos para atacar uns aos outros, e por um tempo Wycliffe teve paz. Então, como agora esses papas estavam com a atenção voltada para o inimigo, cada um deles, um inimigo do outro, Wycliffe teve paz, então teve tranquilidade para continuar seu trabalho
continuar a sua influência. É dito aqui que Wycliffe convocou o povo, conclamou o povo a refletir se esses dois papas não estavam falando a verdade, ao chamar um ao outro de anticristo. Interessante, usou o argumento, né, de que se um papa estava dizendo que o outro era o anticristo, será que os dois não tinham razão? Determinado a espalhar a luz por todas as partes da Inglaterra, Wycliffe organizou um grupo de pregadores, homens simples e devotos que amavam a verdade e queriam disseminá-la. Eles ensinavam nos mercados, nas ruas das grandes cidades e nas estradas do campo, procurando os idosos, enfermos e pobres, anunciando a eles as boas novas da graça de Deus. Mais ou menos como Jesus fez com os discípulos, convocou essas pessoas sinceras para aprenderem a verdade bíblica e espalhar o amor prático às pessoas que mais precisavam. Em Oxford, Wycliffe pregou a palavra de Deus na universidade, recebeu o título de doutor do Evangelho, mas a maior obra da sua vida foi a tradução das Escrituras para o inglês, a fim de que todos na Inglaterra pudessem ler sobre as obras maravilhosas de Deus. Se houve um grande pecado, entre aspas, que Wycliffe cometeu à luz dos líderes de Roma, foi justamente a tradução da Bíblia para a língua do povo, para o inglês. Wycliffe viveu para dar a seus conterrâneos a mais poderosa de todas as armas contra Roma, a Bíblia, o agente designado pelo céu para libertar, esclarecer e evangelizar as pessoas. Cópias da Bíblia só podiam ser feitas por meio de trabalho fatigante. Tantas pessoas desejavam ter o livro que os copistas mal davam conta da demanda. Compradores ricos queriam a Bíblia inteira, outros compravam apenas uma parte. Em muitos casos, famílias se uniam para comprar um exemplar. A Bíblia de Wycliffe logo conseguiu entrar no lar das pessoas. Aqui eu faço uma pequena reflexão sobre a dificuldade que era para as pessoas naquele tempo, e antes até, ter acesso à palavra de Deus. Mesmo traduzida, ela ainda era copiada à mão. Algum tempo depois, nós veremos aí a revolução que foi com o aperfeiçoamento dos tipos móveis por Gutenberg. Mas até ali, a Bíblia era copiada à mão. Hoje, nós temos tão facilmente a Bíblia, na verdade, podemos comprá-la em qualquer lugar, na internet. Temos Bíblias de vários modelos, várias versões. Nós podemos comprar várias versões e compará-las, ler cada ano uma delas. Podemos tê-la no celular, num tablet, no computador e lê-la a qualquer momento. Como ela está acessível hoje. Mas será que as pessoas hoje amam a palavra de Deus como essas aqui que não tinham acesso e quando tiveram, faziam de tudo para tê-la? Gastavam até fortunas para poder ter a Bíblia toda em casa? Então, pense bem, como você tem valorizado a palavra de Deus. Hoje ela está aí na sua frente, em língua portuguesa, ou em qualquer outra língua que você queira lê-la, ela está acessível. Vamos dar valor a esse tesouro, a esse legado maravilhoso. Wycliffe passou a ensinar as doutrinas distintivas do protestantismo, a salvação pela fé em Cristo e a infalibilidade apenas da Bíblia. Quase metade do povo inglês aceitou a nova fé. Veja o poder da palavra de Deus e de uma vida dedicada a Deus. Aqui é dito que Ellen White continua descrevendo aqui a perseguição que Roma fez contra Wycliffe, né, tentando calá-lo. Depois aqui é dito que ele só não foi levado a Roma, e com certeza se fosse levado para lá, ele iria morrer, iria ser morto, sentenciado à fogueira. Ele só não foi porque ele estava doente, ele teve um derrame, né? Mas mesmo assim ele escreveu uma carta para o Papa, uma carta muito honesta, sincera e respeitosa. Wycliffe demonstrou a mansidão e a humildade de Cristo ao Papa e aos seus cardeais, revelando não só a eles, mas a toda a cristandade, o contraste entre aqueles líderes e o mestre Jesus, a quem alegavam representar. A expectativa total de Wycliffe era que a própria vida seria o preço de sua fidelidade. O rei, o papa e os bispos se uniram para destruí-lo, e parecia certo que, dentro de poucos meses, ele seria queimado na estaca. Mesmo assim, sua coragem permaneceu inabalável. Neste momento aqui, até o rei da Inglaterra já estava contra Wycliffe, e tudo parecia realmente que ele seria levado à morte, à sentença de queimar na estaca.
Porém, olha o que diz Ellen White aqui, quando os oponentes de Wycliffe tinham a certeza de que iriam pegá-lo, a mão de Deus o tirou do alcance deles. Em sua igreja em Lutterworth, quando estava prestes a ministrar a ceia, teve um derrame e morreu pouco tempo depois. Não, Deus não deixou que aqueles ímpios pusessem a mão em seu filho, em seu servo fiel. Wycliffe foi poupado da tortura, da vergonha, pela morte. E aqui nós também, mais uma vez, podemos refletir que muitas vezes a morte é uma bênção na vida dos filhos de Deus. E que Deus muitas vezes recolhe para si aqueles que lhe são fiéis, e o que parecia realmente uma derrota, na verdade é uma vitória. Quando Cristo voltar, essas pessoas sinceras ressurgirão, ressuscitarão e verão o resultado de suas obras. Então, Ellen White diz que o que Wycliffe fez constituiu os fundamentos da reforma, foi o primeiro porta-voz de uma nova era. Declarou que a única autoridade verdadeira não era a igreja falando por meio do Papa, mas a voz de Deus se comunicando em sua palavra, e ensinava que o Espírito Santo era seu único intérprete. Essas foram as verdades mais importantes proclamadas por John Wycliffe. Agora, presta atenção nesses trechos que eu vou ler aqui neste momento. Wycliffe foi um dos maiores reformadores. Poucos que vieram depois se igualaram a ele. Pureza de vida, diligência constante em estudo e labores, integridade incorruptível e amor cristão caracterizaram o primeiro dos reformadores. Eu vou repetir aqui as qualidades dele, que devem ser as nossas também. Wycliffe, veja bem, era puro, buscava a pureza de caráter, de vida, era esforçado, diligente, constante no estudo e nos labores, trabalhador e estudioso da palavra de Deus, integridade incorruptível e amor cristão caracterizavam a vida dele. Deus nos ajude a também ter essas qualidades em nossa vida. Mais um trecho aqui importantíssimo. Foi a Bíblia quem o fez assim. Nada é por acaso. Wycliffe não foi esse gigante espiritual por acaso, só por querer ser. A Bíblia foi quem o fez assim. O estudo das Escrituras enobrece cada pensamento, sentimento e ambição, de uma forma que nenhum outro estudo é capaz de fazer. Dá firmeza de propósito, coragem e força. O estudo fervoroso e reverente das Escrituras pode dar ao mundo pessoas de intelecto mais forte e princípios mais nobres do que o resultado da melhor instrução disponível em meio às filosofias humanas. Estude a Bíblia com oração, e você também será transformado em uma nova pessoa, em um novo homem, em uma nova mulher. Isso aconteceu com John Wycliffe, pode acontecer conosco também. Aqueles que pregavam a verdade eram caçados como inimigos da igreja, agora já os que seguiram os passos de Wycliffe, e traidores do reino, mas eles continuavam a pregar em lugares secretos. O ódio dos defensores do Papa não se satisfez nem enquanto o corpo de Wycliffe repousava na sepultura. Veja só o que fizeram com ele, com o corpo dele. Mais de 40 anos após a sua morte, exumaram seus ossos, desenterraram ali os restos mortais de Wycliffe. Então os queimaram em público e jogaram as cinzas em um riacho próximo. Um antigo escritor conta, e olha que interessante e bonita essa citação, esse riacho conduziu as cinzas ao rio Avon. O Avon as levou ao Severn, o Severn a mares estreitos e os mares ao grande oceano. E assim as cinzas se tornaram um símbolo de sua doutrina, hoje espalhada pelo mundo inteiro. Que lindo, né? Eles tentaram silenciar o Wycliffe, não conseguiram. Tentaram humilhá-lo após a morte mesmo, queimando seus ossos. E as cinzas do que restou dessa queima acabaram simbolizando o trabalho dele, se espalharam pelo mundo. A Bíblia se espalhou pelo mundo, as verdades básicas da reforma se espalharam pelo mundo. E o capítulo 5 termina com essas palavras. Por meio dos escritos de Wycliffe, John Huss, da Boêmia, renunciou a muitos dos erros da Igreja Católica. Da Boêmia, a obra se difundiu para outras terras. A mão divina estava preparando o caminho para a grande reforma protestante. Mas isso é assunto
para o próximo capítulo. Veja que a obra de Wycliffe influenciou a de outro reformador poderoso, que foi o John Huss. Nós vamos ver isso na semana que vem, no próximo vídeo. Deus nos ajude realmente a ser imitadores desses nobres servos de Deus do passado, que dedicaram tempo, esforços e até a vida para fazer com que as verdades da palavra de Deus alcançassem o mundo. Que nós também possamos agora, em nosso tempo, espalhar as verdades salvadoras da palavra de Deus. Possamos, no tempo certo, distribuir este livro, que com certeza vai tocar mentes e corações e encaminhá-las para a palavra de Deus. Este livro sagrado que continua transformando vidas aqui em nosso tempo. Um grande abraço para você. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.